Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está me ouvindo neste momento. Meu nome é Everton Vital e hoje é dia 4 de janeiro de 2026 e esse é o nosso quarto devocional do ano, onde estamos utilizando esse livro aqui para os nossos temas. E o tema de hoje é Prove e Veja. Diz assim o texto de C.S. Lewis: a afirmação cristã de que só quem faz a vontade do Pai conhecerá a verdadeira doutrina é filosoficamente precisa. A imaginação pode nos ajudar um pouco, mas na vida moral e devocional tocamos em algo concreto que começará imediatamente a corrigir o vazio crescente da nossa ideia de Deus. Um só momento de sensibilidade contrita ou de gratidão poderá nos tirar, de certa forma, do abismo da abstração. É a própria razão que nos ensina a não confiarmos somente nela nessa questão, pois reconhece que não pode trabalhar sem a matéria. Quando se torna claro que você não pode descobrir, por meio do raciocínio, se o gato está ou não dentro do armário, a própria razão lhe sussurra: vai lá e veja. Esse não é um trabalho meu. É uma questão para os sentidos, ou seja, a matéria para corrigir nossa concepção abstrata de Deus não pode ser fornecida pela razão. Ela será a primeira a mandá-lo fazer a experiência. Prove e veja. É claro que ela já terá mais do que provado que o seu posicionamento atual é absurdo. Enquanto permanecermos como caramujos eruditos, poderemos esquecer que, se ninguém jamais tivesse visto mais de Deus do que nós, não teríamos razões sequer para acreditar que ele seja imaterial, imutável, impassível e tudo mais. Até aquele conhecimento negativo, que nos parecia tão razoável, não passará de uma relíquia que sobrou do conhecimento positivo das pessoas melhores. De pessoas melhores. Não passará de marcas que uma onda gigante celestial deixou na areia, depois de ter batido em retirada. Meus irmãos e minhas irmãs, há uma verdade profundamente simples e, ao mesmo tempo, profundamente exigente na fé cristã. Não conhecemos Deus apenas pensando sobre Ele. A Escritura nos lembra que é quem faz a vontade do Pai que passa a compreender, de fato, a verdade do que crê. Isso não é desprezo pela razão, pelo contrário, é a própria razão reconhecendo os seus limites. Nós podemos imaginar Deus, podemos falar corretamente sobre Ele, podemos organizar conceitos belíssimos e coerentes. A imaginação ajuda, sim. A razão é indispensável. Mas quando entramos no campo da vida moral e da vida devocional, tocamos em algo que não permanece no abstrato. Tocamos em algo concreto. E é justamente isso que começa a corrigir aquele vazio silencioso que cresce quando nossa ideia de Deus é apenas uma ideia. Às vezes, basta um único momento, um instante de sensibilidade contrita, uma oração feita com sinceridade, um gesto de gratidão que brota do fundo do coração, para que sejamos arrancados do nosso abismo da abstração. De repente, Deus deixa de ser apenas um conceito correto e passa a ser uma presença percebida. E vejam como isso é curioso. É a própria razão que nos ensina a não confiarmos nela. A razão é honesta o suficiente para admitir que não consegue trabalhar sem a matéria, sem algo material, sem a experiência. Quando se torna claro que você não pode descobrir, apenas raciocinando, se o gato está ou não dentro do armário, a própria razão sussurra humildemente: isso não é comigo. Vai lá e veja. E é exatamente isso que ela faz conosco diante de Deus. A razão nos conduz até certo ponto. E ao chegar ali nos diz: agora prove, agora experimente, agora veja. Por isso, a matéria que corrige nossas concepções abstratas de Deus não nasce da especulação, ela nasce da experiência vivida. A razão, antes de tudo, já terá demonstrado que permanecer apenas onde estamos é absurdo.
Permanecer discutindo eternamente, sem jamais experimentar, é um empobrecimento da fé. O problema é que muitas vezes nós nos acomodamos, tornamos-nos aquilo que o texto chama com certa ironia de caramujos eruditos. Carregamos nossa casinha de conceitos protegidos por fórmulas corretas, mas fechados em nós mesmos. Sabemos falar sobre Deus, mas hesitamos em nos expor à experiência viva com Ele. E há algo ainda mais sério nisso. Se ninguém ao longo da história tivesse visto mais de Deus do que nós vemos hoje, sequer teríamos base para afirmar que Ele é imaterial, imutável ou eterno. Até esse conhecimento negativo, tão sofisticado, é apenas um vestígio, um resto do conhecimento positivo de pessoas que ousaram caminhar mais fundo. É como marcas deixadas na areia depois de que uma onda gigantesca passou. Nós estudamos as marcas, meditamos na areia, descrevemos o formato, mas a onda já se retirou. E o perigo é ficarmos satisfeitos apenas com os sinais, esquecendo-nos de buscar o mar. Por isso, o convite bíblico continua ecoando com força e simplicidade. Prove e veja. Não apenas pense, não apenas analise, não apenas formule. Prove e veja. Experimente Deus na obediência, na oração sincera, na vida comunitária, na entrega diária. Porque Deus não é apenas uma verdade a ser defendida, mas uma presença a ser encontrada. E quando isso acontece, até mesmo nossa razão encontra finalmente o seu lugar correto. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude e até amanhã, se Ele assim nos permitir. Fiquem com Deus.